Olá, pessoal. Vamos agora ver, então, uma visão geral sobre esse nosso módulo 2, Interface Hardware e Software. O nosso objetivo nesse módulo é a gente compreender como o programa que a gente escreve numa linguagem alto nível é executado pelo hardware do computador. Primeira coisa, a gente comentou que o processador ele é capaz de executar instruções de máquina apenas, né? Então, uma instrução de máquina é a instrução que é implementada no hardware do processador e está disponível para ser utilizada pelos programas. Ela representa justamente aquele comando que o processador é capaz de interpretar e executar, né, aquela operação. As instruções de máquina são codificadas como uma sequência de bits, e esses bits são divididos em campos que indicam a operação a ser realizada, por exemplo, uma soma, uma multiplicação, e que operandos aquela operação vai manipular, que operandos fontes são utilizados e que operando destino é produzido. Então, isso são as instruções de máquina do processador. E o conjunto de instruções de máquina, né, todas as instruções de máquina que um processador é capaz de reconhecer, elas formam o que a gente chama de conjunto de instruções de máquina daquele processador. E o termo em inglês usado para isso é justamente Instruction Set Architecture. Certo? E o conjunto de instruções de máquina de um processador é justamente chamado de interface entre o hardware e o software, porque o hardware é capaz de reconhecer apenas essas instruções de máquina e qualquer software desenvolvido em qualquer linguagem precisa ser transformado em instruções de máquina para que o processador seja capaz de executar. Então, as instruções de máquina fazem justamente essa interface de todas as camadas de software mais acima. O que a gente vai ver também é que diferentes famílias de processadores possuem diferentes conjuntos de instruções de máquina. Os conjuntos de instruções de máquina não são iguais para todos os processadores de todas as famílias. E dentro de uma família de processadores, né, um mesmo conjunto de instruções de máquina daquela família pode ter implementações diferentes, ou seja, diferentes processadores de uma mesma família vão ter um mesmo conjunto de instruções de máquina, mas vão implementar aquele conjunto de instruções de maneiras diferentes, com desempenhos diferentes, um sendo mais otimizado, outro menos, e com custos diferentes também. Então, essa figura aqui, ela justamente tenta ilustrar essa visão de que o conjunto de instruções de máquina atua como uma interface entre o hardware e o software. Aqui na base, a gente tem o hardware do computador, o processador, as memórias, os dispositivos de entrada e saída e os barramentos, né? No nível logo acima, nós temos as instruções de máquina que aquele hardware é capaz de executar. Então, eu estou mostrando aqui um exemplo de algumas instruções de máquina codificadas em binário. A gente falou que o conjunto de instruções de máquina muda de uma família de processadores para outra. Então, né, o programa que tem uma sequência de instruções de máquina, ele é dependente do hardware, né? Um programa em linguagem de máquina para uma família de processadores, ele não vai funcionar em outra família de processadores. Tá certo? Bom, agora aqui em cima nós temos os programas que nós escrevemos nas linguagens de programação de alto nível, por exemplo, C ou Python, né? Essas linguagens, elas são mais legíveis, são mais textuais, justamente para facilitar o desenvolvimento dos programas pelos programadores. Então, elas têm comandos um pouco mais próximos da linguagem humana, comandos do tipo for, while, if. E elas, né, a ideia é que a programação alto nível permite que a gente desenvolva programas que são independentes do processador que está sendo utilizado, né? Só que esse programa numa linguagem alto nível, ele não é executado diretamente pelo hardware. A única
coisa que o hardware reconhece é a linguagem de máquina. Então, justamente esse programa numa linguagem alto nível precisa, de alguma maneira, ser transformado para linguagem de máquina, para ele poder ser reconhecido pelo hardware. E a gente tem ainda um nível aqui intermediário, que é o nível da linguagem de montagem. A linguagem de montagem, ela tem instruções que possuem uma correspondência quase que de 1 para 1 entre as instruções de montagem e as instruções de máquina. Então, a gente quase que sempre tem uma correspondência de uma instrução de montagem gerando uma instrução de máquina correspondente. Certo? Só que o programa em linguagem de montagem, ele é um pouco mais legível, ele não está codificado em binário, ele é textual. A gente tem o que nós chamamos de mnemônicos, que são abreviações que indicam a operação que a instrução realiza. Então, por exemplo, a instrução add vai realizar uma soma. Mas como entre a linguagem de montagem e a linguagem de máquina eu tenho uma correspondência quase que de 1 para 1, o programa em linguagem de montagem também é dependente do hardware, tá certo? Então o programa desenvolvido para uma família de processadores não vai funcionar em outra família de processadores que tem um conjunto de instruções de máquina diferente. E o hardware também não reconhece o programa em linguagem de montagem, ele também precisa ser transformado em instruções de máquina para poder ser executado pelo hardware. Bom, mas como que é essa transformação? Como que então eu executo um programa que eu desenvolvi numa linguagem alto nível? Então, primeiro falando, quando o conjunto de instruções de máquina de um processador é definido, ou de uma família de processadores é definido, essa definição ela inclui uma série de informações. Por exemplo, quantos operandos as instruções de máquina vão possuir? 2 operandos fontes e 1 operando destino, 1 operando fonte e um segundo operando que funciona como fonte ou destino. Segunda coisa, onde esses operandos estão localizados? Os operandos podem estar em um campo dentro da própria instrução, podem estar em um registrador interno ao processador, ou podem até estar em uma posição da memória. O conjunto de instruções também define que modos de endereçamento as instruções podem usar para localizar esses operandos. A gente tem dentro do conjunto de instruções de diferentes categorias, a gente vai mostrar algumas delas aqui, e a gente também tem a definição de qual é o tamanho das instruções, quantos bytes cada instrução vai ocupar e quais são os formatos das instruções, ou seja, que campos, quantos campos, quais campos, qual o tamanho de cada campo em bits a instrução possui, tá certo? Então, eu estou dando aqui o exemplo de algumas categorias de instruções de máquina. A gente tem instruções que realizam operações lógico e aritméticas, instruções que realizam comparação de dados, instruções de transferência de dados, por exemplo, para copiar um dado da memória para um registrador do processador ou vice-versa, instruções que alteram o fluxo de controle de execução dos programas. Por exemplo, a princípio, o programa é executado uma instrução após a outra, uma instrução, depois a instrução seguinte, depois a instrução seguinte, sequencialmente. Mas para poder implementar laços e comandos condicionais, nós precisamos de instruções que alterem esse fluxo de execução sequencial, dando saltos. Então, nós temos instruções de desvios condicionais e incondicionais, nós temos instruções de chamada e retorno de função. Nós podemos ainda ter instruções de chamada ao sistema operacional, para solicitar, para que o programa solicite um serviço ao sistema operacional, e instruções de ponto flutuante, para realizar operações aritméticas com dados reais representados com a notação de ponto flutuante. Bom,
Nós falamos, então, que o processador não reconhece os comandos das linguagens de programação de alto nível. Ele é capaz, então, de executar apenas as instruções de máquina. Então, esses comandos da linguagem de programação alto nível precisam ser transformados em instruções de máquina para que o programa seja executado. E essa transformação pode ser realizada através dos processos de compilação ou de interpretação. Vamos falar primeiro do processo de compilação e depois de interpretação. Essa figura aqui está ilustrando os passos que a gente tem nesse processo de compilação. Então, eu começo com o meu programa-fonte na linguagem alto nível e eu uso um software chamado compilador, é um programa, chamado compilador, que vai traduzir aquele programa da linguagem alto nível para instruções de máquina, aqui embaixo, criando o que a gente chama de um módulo objeto. Esse módulo objeto, ele está todo já em linguagem de máquina, ele contém apenas instruções de máquina. Então, a gente diz que o compilador é um programa tradutor, porque ele traduz de uma linguagem alto nível para outra linguagem, que é a linguagem de máquina. Só que esse módulo objeto gerado, ele ainda não é o meu programa executável, já vamos entender por quê. Bom, a gente viu que também é possível escrever programas em linguagem de montagem, que é o que eu estou mostrando aqui. E para isso, existe um outro software chamado Montador, é um programa que traduz um programa da linguagem de montagem para a linguagem de máquina, gerando também um módulo objeto. Então, o montador também é um tradutor, ele também traduz de uma linguagem de montagem para outra linguagem de máquina. Bom, só que o meu programa, ele pode ter vários módulos que são compilados em separado, Então, eu tenho aqui um módulo que já é em linguagem de máquina, outro módulo objeto. O meu programa também pode fazer uso de funções de bibliotecas, então eu tenho aqui os módulos objetos das bibliotecas usadas pelo meu programa, e é possível que um módulo utilize uma função que está declarada em outro módulo. Então, a gente tem um passo final que é realizado por um programa chamado ligador ou link editor, que vem do termo inglês linker, que é responsável por juntar todos os módulos objetos, gerando então aí sim um programa executável que está em linguagem de máquina. Repara que o ligador, ele é um programa, é um software, mas ele não é um tradutor, porque ele não muda a linguagem. Os módulos objetos já estavam todos em linguagem de máquina e o programa executável está em linguagem de máquina. Então, o ligador, ele é justamente responsável por costurar vários módulos objetos que foram compilados separadamente, formando um único programa executável e costurar essas referências externas que são feitas nesses módulos. Então, esses são os passos que a gente passa para compilar o meu programa na linguagem alto nível e gerar o programa executável. Eu estou explicando esses passos aqui, justamente falando do processo de compilação realizado pelo compilador, a geração do módulo objeto, depois o processo de montagem realizado pelo montador, que traduz da linguagem de montagem para a linguagem de máquina. Aqui vale a pena a gente tomar cuidado com os termos, Linguagem de montagem vem do termo em inglês assembly language, enquanto que o programa montador é o assembler, certo? Bom, e a gente falou também do processo de link edição, em que o ligador junta vários módulos objetos, aí sim, gerando o programa executável. Então, a compilação é uma forma da gente transformar o programa na linguagem alto nível num programa executável e aí ser capaz de executar esse programa no processador. Mas a gente falou de uma outra forma de executar os nossos programas na linguagem alto nível, que é justamente o processo de interpretação. O processo de interpretação é feito por um outro programa, um outro software chamado interpretador.
Aqui, a principal diferença é que o interpretador ele não vai gerar um programa executável correspondente ao nosso programa na linguagem alto nível, né? O interpretador vai pegar o nosso programa na linguagem alto nível e vai examinar cada comando da linguagem alto nível que tem no nosso programa e vai diretamente o interpretador executar uma sequência de instruções de máquina que seja equivalente àquele comando, né? Então, o nosso programa da linguagem alto nível, ele é executado diretamente pelo interpretador, e eu não tenho a geração de um programa executável aí. É o caso do que a gente tem, por exemplo, na linguagem Python, enquanto que a linguagem C, para programas escritos na linguagem C, a gente usa um compilador, né? Bom, pessoal, essa foi, então, a visão geral desse módulo 2. Bons estudos para vocês.